deputadas do PSOL e da Rede pedem a PGR afastamento de Toffoli. Durma com essa, né? Eu acorde com essa. Chegou o dia, rapaz. O que é que tá acontecendo? Se Lula tá entregando o Supremo na bandeja, o PSOL e a Rede estão entregando o Lula e o Supremo na bandeja. É Inception. É cobra comendo cobra. Eu fiquei sem acreditar quando eu vi isso daqui. Quem assina o pedido é Heloísa Helena, que odeia o Lula. Aí dá até pra entender, né? Ela tem realmente um ódio ao Lula. Fernanda Melchiona e a Samia Bonfim. O Lula deve ter tirado um hambúrguer dela. Um hamburguinho. Rapaz, que coisa, viu? E a PGR tá como, né? Não. Segundo Caio Junqueira, procuradores veem Gonê fechado com o Supremo no caso Master. Até aqui, manchete padrão é a opinião que a direita brasileira possui. Só que Caio Junqueira vai trazer uns bastidores que são curiosos. Falando o seguinte: procuradores da República, com quem a CNN conversou nos últimos dias, veio Paulo Gonê fechado com o Supremo na blindagem do Toffoli. Há 2 semanas, a CNN revelou que Gonê rejeitou pedido da oposição e não viu necessidade de apurar a suspeição ou impedimento do ministro, por ele ter viajado em um jatinho com o advogado executivo do Master. Desde então, outros pedidos foram feitos na mesma linha, diante de fatos novos, como a revelação de que parentes de Toffoli receberam recursos do Master para adquirir um resort que o ministro frequenta. Um dos pedidos, o do Girão, completa 2 semanas nesta quarta, sem sinal de qualquer decisão de Gonê. Não sei porquê, né? A leitura no Ministério Público Federal é que Gonê está alinhado com o Supremo para blindar Toffoli, o que tem incomodado parte dos procuradores internamente. Eles relatam entender que Gonê quer evitar fazer o que Rodrigo Janot fez durante a Lava Jato, quando pediu a suspeição de Gilmar Mendes por suposta relação com o empresário Jacob Barata. Né? Suposta relação. Eu adoro esses termos. O episódio gerou um rompimento da PGR com o Supremo à época, e ao fim e ao cabo, sem resultados. Gilmar continua no Supremo, já Janot deixou o cargo e caiu no ostracismo. O episódio é visto internamente como uma lição para a PGR, de que o Supremo não está preparado, além de não aceitar esse tipo de pedido, segundo a fonte graduada do órgão. Não. Eu não acho que não é que o Supremo não está preparado, eu acho que o Supremo está muito preparado. Muito. Esse é o recado que está muito preparado. Nem arrisque. Nem procure gracinha. Senão vai dar ruim para você, Gonê. Você vai ser preso. Preso não vai, né? Tô aqui só dizendo assim, ó, não faça isso, Gonê. Pro seu próprio bem, deixa o Toffoli em paz. Procuradores relatam, porém, que o impedimento e a suspeição de Toffoli, no caso atual, são até mais claros e evidentes do que os de Gilmar com Jacob Barata. Eles dizem ainda entender a situação difícil de Gonê. Se Gonê pedir suspeição, a opinião pública e a ampla maioria dos procuradores aplaudiriam. Mas, por outro lado, romperia com o Supremo e inviabilizaria a sua gestão. Então, assim, entre escolher o país, o povo brasileiro que paga o salário de toda a máquina pública através de impostos e quem, sei lá, dizem que a democracia representa, que é a voz do povo, Paulo Gonete, ele prefere ficar com o Supremo. Porque na boa, né, gente? É o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de tudo. Gonê, ele só ampliou, amará os deuses acima de tudo. Ele tá cumprindo o que tá na Bíblia, né? Ele só botou no plural. Amar aos deuses. Os deuses do Olimpo brasileiro. O Gonê tá certo. O Gonê é um democrata, cristão. Amigo do Ricardo Salles. O sinal Ricardo Salles tá sumido, né? Não posso deixar de já dar uma cutucadinha em alguém, né? Tem que seguir aqui no padrão de dividir a direita. Ainda assim, um procurador influente disse à CNN que a conduta de Gonê, no caso, é muito decepcionante. Eu não acho. Eu acho uma conduta democrática. Também há a leitura de que o Supremo vive uma quebra de credibilidade difícil de reverter. Eu não sei, sabe? Onde é que esses caras vivem? Onde eles vivem, onde eles habitam, o que eles comem. O Supremo vive uma quebra de credibilidade. Onde esses caras acham que o Supremo gosta de credibilidade? Além da Globo News e dos blogs sujos do PT. Parece que esses caras aqui não viveram, sabe, a vida de pessoas comuns na infância. Daquele menino que não sabe jogar bola, mas sempre joga porque ele é o dono da bola. Parece que os caras não percebem, assim, ó, bicho, ninguém gosta de vocês, ninguém acredita de vocês. É porque vocês são dono da bola, vocês têm o poder de colocar pessoas na cadeia, destruir vidas. Aí as pessoas evitam procurar confusões com vocês. É tipo isso, sabe? Procuradores também mostram incômodo com o que consideram um escudo utilizado pela corte ao se postar como imune às críticas apostatuado contra o bolsonarismo. Avaliam que são questões distintas, ter salvado a democracia, né? E ao mesmo tempo pode ser questionado pelas condutas de seus ministros no caso Master. Há também a leitura de que Gonê reflete um receio interno de muitos procuradores de serem acusados de lava-jatismo. Pronto. Uma peste que a categoria ainda considera difícil de deixar.
ela, ainda de acordo com seus representantes, é utilizada por críticos da operação, em especial da esquerda, e na prática o relato é que inibe qualquer postura mais investigativa que o órgão queira adotar. E eu não consigo compreender, sabe? No Supremo, você pode xingar os ministros de tudo. Eles continuam avançando, passando o trator, passa até por cima da Constituição se precisar. Já a PGR, o cara tá lá, tem uma caneta super poderosa, aí passa uma tia do Zap petista na rua, olha pro cara e fala, lava-jatista. Ui, estou morrendo! Ai, eu sou lava-jatista! Eu não consigo mais fazer investigação! Ai. É loucura, sabe? É um negocinho que é louco. Inibe a investigação por quê? Porque te chamou de lava-jatista? Deu depressãozinha, foi? Tá doentinho? Oh, meu Deus, tá chorando! É o filhinho da mamãe, não pode chamar de lava-jatista. Que loucura, velho, o país. Aí pra procuradoria ficar de boa. Fique de boa. Pra todo mundo ficar de boa. E o acordão que mantém a democracia acachapante que é do Brasil. Aí você vê aqui, ó. Boné acionou o Supremo para que despesas do Ministério Público fiquem fora do teto de gasto. Pediu obtereis. Moraes atende PGR e exclui verbas do Ministério Público do limite do arcabouço fiscal. Vai chegar o dia que a Selic vai ser decidida pela caneta de Alexandre de Moraes. Vai chegar o dia que a dívida brasileira vai ser comandada por Alexandre de Moraes. Vai vir aí os herdeiros do Rockefeller, Rothschild, os banqueiros brasileiros, todo mundo. Na hora que Alexandre de Moraes for o imperador divino do Brasil, sabe, tiver com 77 anos, que o pessoal falar, quando eu tá acabando, me dá meu dinheiro, ele vai dar canetada e vai sanar a dívida brasileira. Ele vai resolver tudo. Ontem viralizou uma notícia importante no mundo, que médicos na Espanha acharam a cura pro câncer de pâncreas em ratos, né? Estão testando. Então, que graças a Deus, em breve aí, chegam seres humanos. Antes disso, se o Alexandre de Moraes ver essa notícia, ele vai curar o câncer na canetada. Ele faz tudo. Ele é o brabo. Se ele gostar de você, ele ressuscita o seu pai, se você não tiver mais com seu pai vivo. Peça com jeitinho. E aí de Deus que não cumpra. Aí que a alma não volte pro corpo, pra ver se ele não vai e vai dar um jeito, vai mandar prender todo mundo. Aí Jesus que volte e não faça a vontade desse homem. Pra ver se ele não volta pra cruz rapidinho. De um prédio. Existem por se acreditar nelas e por serem entendidas como impessoais. Aqui está a essência do problemão imediato do Supremo. Sofrem com falta de credibilidade por parecer defender os interesses políticos e financeiros de alguns de seus integrantes. A situação não se deve apenas ao escândalo Master. Simplificando brutalmente, o Supremo caiu na política e a política tomou conta dele. Ironicamente, o Supremo virou mais um retrato do contexto político atual, o da falta de lideranças em todas as esferas com capacidade efetiva de controle. Mas tá faltando controle, os caras controlam tudo no país, ainda tá faltando controle, Novak. Eu não sei de que controle tu tá falando. Não parece haver no momento quem seja capaz de estabelecer consensos dentro do Supremo sobre como seguir adiante nessa turbulência severa. Por que será, né? Notas oficiais e desmentidos vindos do Supremo nos últimos dias evidenciam desconexão com um aspecto relevante da realidade política. Querem alguns dos ministros e o presidente da casa acreditar que são vítimas de ataques vindos de prejudicados por suas decisões, o que chamam de intervenções de ofício. A saber, né? Quem tá reclamando? Golpistas, bancos descontentes com decisões de ordem tributária, reacionários que não toleram decisões em favor de minorias, jornalistas pagos por algum interesse escuso. Ninguém presta. São pessoas que estão contra a democracia. De fato, seria mais elegante encarar um embate sobre meu corpo, minhas regras, né? Aborto, marco temporal, regulação das redes sociais, legislação tributária, para citar alguns assuntos. São grandes temas de alta complexidade e fortes repercussões sociais e econômicas, cujo tratamento por parte do Supremo em si levanta questões sobre o equilíbrio entre os poderes e as normas constitucionais. O Ilhovac está colocando temas que já são polêmicos, que o Supremo já é amplamente criticado. Só que esses temas, pelo menos, ainda estão no campo das ideias. Ou não, né? Mas não é isso que se debate. No foco da presente crise estão contratos de assessoria jurídicas de valor astronômicos firmados por integrantes da corte com instituições acusadas de fraude pelo Banco Central e pela PF. Estão os favores pessoais recebidos por ter de relacionamento perigosas e promíscuas com diversos segmentos da economia. E a arrogância trazida pelo exercício de um poder sem controle. Em nome de quê, afinal? Salvar a democracia? Será que tá valendo a pena salvar a democracia? É para quase terminar essa primeira parte. André Sadi conta aqui pra gente sobre o grande acordão. Escute só. A defesa do Daniel Vorcaro ainda acredita que tenha alguma chance de salvar alguma coisa do processo por causa desse investimento no networking que ele fez. Acho que ponto. Não porque eles acham que realmente não vai ficar vão devolver o banco. Não é isso. Eles acham que esse investimento... Eles não vão falar isso nunca também. Isso aqui é informação óbvia de análise. Eles acham que o investimento que eles fizeram, que ele fez nessas pessoas, agora era de resgatar. Fazer o resgate do investimento. De certa maneira está dando certo. Pois é. Né? Porque a coisa foi atrasada. Foi parar no Supremo, que não estava previsto parar, não deveria parar. E
E tudo isso. E agora, por fim, o que eles estão esperando, estão apostando, é de um grande acordão, e aí sim, com parte do Supremo com tudo. É aquele acordo Jucá, do que veio Jucá. que veio do passado, já prevendo o futuro, que a gente já falou aqui várias vezes. O Toffoli desce o que não tem foro privilegiado, se já não, né, que a gente não sabe o que vai vir relatado da polícia, desce, e aí eles vão começar, as estruturas, as placas tectônicas de Brasília, a adotar aquela tese que o TCU tentou emplacar, o ministro relator, que era... O Master e o BRB foram vítimas de erros do BC, que liquidaram de forma errática. Então, assim, só estou mostrando que não vai parar a investigação e tampouco vai parar essa reação. Então, acho que é importante colocar isso, porque são informações que eu colhi em Brasília e que eu estou muito impressionada como não tem outro assunto. Você fala no Congresso, o assunto é Master. Todos os caminhos levam ao Master. Você fala no Supremo, o assunto é o Master. Você fala no MP, o assunto é o Master. Você fala na Polícia, o assunto é o Master. No Palácio Planalto, o assunto é o Master. Então, está todo mundo em compasso de espera, porque eles sabem o que eles fizeram. E quem tem informação está avisando, como eu já contei aqui, ó. Isso aí é um pouco do que vem. E o que vem é muito pior. Então é melhor vocês entenderem e resolverem. Então, E quem tem informações na minha cabeça é a PFL, né? A Polícia Federal do Lula. A Andressa tá falando que a PFL, avisando que tem coisa pior, que é pra galera fazer um acordão. Avisando que tem coisa pior, que é pra galera fazer um acordão. André Sadi. Rapaz, acusação grave aí da PFL, viu? Aí, gente, eu falo da defesa do Vorcaro, né? Apostando em networking. Defesa de Vorcaro estuda reforçar time e cogita Cardoso, ex-ministro de Dilma. Matéria também da André Sadi, né? Mais um petista na defesa do Paquito. Lula tenta ao máximo se descolar do escândalo, mas a realidade é que ele já chegou ao Planalto. Ou se chegou, viu?